Você, ninguém escolhe a terra onde nasce, mas você pode escolher a terra onde você quer viver e a terra que você quer amar. A pessoa que eu vou entrevistar na noite de hoje fez exatamente isso. Nasceu em São Paulo, mas escolheu o Amazonas para passar grande parte do mês de junho, construiu uma casa em Parintins e divulga o Boi Bumbá fora do nosso estado, além de ser um dos maiores torcedores do Boi Garantido. Quem está na linha de frente é Sandro Putinocchi. Sandro Putinocchi, 59 anos, paulistano, empresário, casado com Neuza, pai de Marcela e Márcio, técnico em mecânica, dono de uma empresa de assistência eletrônica em caixas eletrônicos. Possui casas em Peruíbe e Pereiras, São Paulo, em São Paulo capital e em Parintins. Vamos conhecer melhor, depois do intervalo, a vida desse paulistano parintinense que, se pudesse escolher um lugar para viver, escolheria o Amazonas. Muito bem, quando a gente vai comprar um móvel para a casa da gente, né, seja uma mesa, uma poltrona, enfim, você quer que o móvel seja bonito, mas você quer que ele seja também confortável e usual. A mesma coisa você deve pensar quando vai montar o seu escritório, o seu ambiente de trabalho. E é por isso que nós escolhemos para fazer o cenário do Linha de Frente 2007, a Alberflex. A Alberflex em Manaus é comercializada pela Tech Shop e lá você vai encontrar móveis para o seu ambiente de trabalho ou até mesmo para a sua casa, muito bonitos, extremamente confortáveis. Então vale a pena você dar uma passadinha lá na Tech Shop, fazer um orçamento, não tem compromisso nenhum, você não vai pagar nada para fazer o orçamento. E aí você vai se surpreender, inclusive, com o preço, pela qualidade do produto que eu estou falando. Alberflex e Tech Shop fazem o cenário do Linha de Frente 2007. Muito bem, hoje eu vou receber aqui, eu não sei se ele é mais paulista, se ele é mais parintinense, não é? Porque nascido em São Paulo, mas a gente olha para ele, a gente vê um torcedor do Garantido, um parintinense. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Pode considerar um parintinense. Obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, o seu nome é Sandro, mas na verdade era para ser diferente, né? Como seria o seu nome se tivesse sido do jeito que seu pai queria? Pela descendência húngara que eu tenho, meu pai era Sándor, Sandor, a escrita correta. Mas para que não houvesse o filho, meu pai, por ser torcedor do Palmeiras, havia um jogador italiano chamado Sandro Mazzolo, antigo. Então ele italianou o meu nome e tirou húngaro, então ficou Sandro. E acabou ficando Sandro. Sandro, meio italianado, mas húngaro naturalmente. E você tem o apelido de Sandrão, né? As pessoas conhecem mais como Sandrão. Ah, tem Sandrão, paulista. Sandrão quem me chama é o Davi, né? Ele brinca muito comigo, mas mais é de paulista, né? Principalmente em Parintins, a gente é conhecido mais o paulista. Como paulista. É. Ô Sandro, você nasceu mesmo na capital do estado de São Paulo, né? Nasci na Vila Anastácio, que era um local de uma colônia húngara. Os húngaros que vieram da Primeira Grande Guerra, meus avós se radicaram nesse bairro, onde existem ainda raízes húngaras nesse bairro, que é próximo a Lapa, ali um bairro central ali de São Paulo. São Paulo é uma coisa impressionante, porque você tem ali colônia de toda a parte do mundo, né? Dos países que você menos imagina, tem colônia em São Paulo, né? Sem dúvida, nós temos, por descendência por parte de mãe, a gente diz russo, mas não são russos. A descendência nossa por parte de minha avó, são ucranianos. E os ucranianos se radicaram numa região chamada Vila Prudente, que também é São Paulo ali, né? Então a gente tem toda essa miscigenação e localização de diversas colônias europeias por São Paulo. Olha, eu acho São Paulo uma cidade fantástica, porque o que nós temos de mais próximo do primeiro mundo no Brasil é São Paulo. Mas se você pudesse escolher uma cidade para viver, para morar, para sempre, que cidade seria essa? Manaus. E por que Manaus?
Ah, Manaus por causa da Amazônia. Eu acho Manaus muito bonito. Eu não sei, eu sou às vezes suspeito, algumas coisas eu não consigo mais explicar de tanto tempo que a gente vem para cá. Mas Manaus, pela beleza da cidade, pelo pessoal que eu já tenho amizade aqui, pelo povo daqui, pela culinária, por essa magia que a gente que não sabe explicar da floresta, porque aqui é um local mágico. Não adianta falar. Qualquer pessoa que pise a primeira vez, existe uma energia diferente. Eu não estou falando de religião, de crença, de nada. Mas tem que ter alguma coisa diferente num local igual esse. É inexplicável, mas tem um dedo de Deus aqui apontado melhor para Manaus, eu tenho certeza. Você pisou em Manaus pela primeira vez quando? Em 97 eu vim a trabalho, mas era uma coisa que eu já planejava há muito tempo. E coincidiu de eu vir em 97. Está fazendo então 10 anos agora, né? 10 anos que eu pisei em Manaus, né? Mas eu não fui para Parintins naquela época, já sabia alguma coisa do boi. E daí, quando eu vim, foi quando eu me inteirei um pouco mais, né? Parece que em 97 o pessoal de Manaus gostava mais do boi do que gosta hoje. Você acha isso? Eu acho, parece que nós tivemos um hiato aí, um período aí de uns 4 anos aí, onde parece que se esqueceu o boi em Manaus. Parece que agora está se retomando a gostar de toada e de boi. Eu acho que não deveria se perder. Claro, a gente não pode se dedicar só a alguma coisa. Mas eu acho que se perder essa identidade de toadas aqui em Manaus, vai perder a identidade manauense de pois boi. É, porque... A gente gosta de brega, a gente gosta de forró, tudo. Mas se a gente perder a essência, ninguém é obrigado a ficar ouvindo boi o ano inteiro. Ninguém pode abdicar de um rock, de uma seresta, de um samba, de nada. Mas se matar o coração, o corpo morre. Né? É verdade. Eu acho que você tem toda a razão, e aí eu vou te falar de uma coisa de um tempo antes de você vir para Manaus. Antigamente, nós aqui de Manaus tínhamos, eu vou falar nós porque eu não vou dizer, eu era diferente de todo mundo. Não, eu vou falar todo mundo mesmo. Nós tínhamos vergonha das pessoas do interior, né? Numa sala de aula, por exemplo, quem dissesse que era do interior era discriminado, porque é caboclo, não sei o quê. Outra coisa que nós tínhamos pavor e vergonha era de ser índio, não é? Eu acho que isso ainda persiste um pouquinho. E o que resgatou tudo isso foi exatamente o movimento cultural parintinense. Parintins é que veio trazer para a gente o orgulho de ser índio, o orgulho de ser caboclo, o orgulho de mostrar as coisas da nossa terra, não é? E quando Parintins explodiu, que isso foi um pouquinho antes dessa época que você está falando, as coisas mudaram. Hoje em dia, a pessoa diz com o maior orgulho, eu sou de Manacapuru, sou da terra da ciranda, eu sou de Parintins, sou da terra do boi, não é? Eu sou de Itacoatiara, sou da terra do Festival de Música. Figueiredo, da Cachoeira, do Cupuaçu. Então, hoje em dia, a pessoa tem orgulho de dizer. Agora, você não acha, você como uma pessoa que vem ao festival e analisa o festival, você não acha que aquela história de, o boi tal subornou jurado, o não sei o que roubou, ou o fato de muitos campeonatos só para um determinado boi, que no caso é o garantido, que é o boi que você torce, você não acha que essas confusões todas que aconteceram fora da arena contribuíram para que as pessoas perdessem um pouco o gosto pelo festival? Olha, eu concordo que quando você começa a levantar suspeitas sobre os resultados, só que existe um problema. Vou dizer hoje, eu sou garantido fanático, mas eu também sou coerente. Eu sempre digo em São Paulo, é muito difícil se julgar o boi. Não é possível que a gente consiga pegar um cara lá em São Paulo, no Sul, em qualquer lugar, e trazer e dizer o seguinte, me julgue toada. Que ele nunca ouviu na vida dele. Escuta, o cara não sabe, ele não sabe, ele caiu aqui de paraquedista. Ele é um infeliz que está ali, ele fica maluco, ele tem que ficar maluco. Então, por mais, eu não estou denegrindo ninguém, um cara que tem dotes artísticos para julgar música, julgar aquilo, só que não é só música. O festival não é só aquilo que está se vendo. O festival é construção, é a festa da cidade, é um monte de coisa antes. Então é muito difícil para um jurado julgar. Eu digo o seguinte, nós estamos sempre pau a pau com o Caprichoso. Falar Caprichoso hoje por um respeito à entidade, né? Que deveria ser contrário, como sempre tem. Mas, por respeito, é claro,
com toda dignidade. Eu digo que nós, do Garantido, nós temos a obrigação de sempre entrar num campeonato normal, nós deveríamos entrar sempre ganhando por 2-0, 3-0 no mínimo. Num campeonato normal, nós ganharíamos. Numa excepcionalidade, eles ganham. Por quê? Porque é indiscutível, claro, não vai ser eterno, é indiscutível um Davi perder para alguém. Pode empatar, tá? A galera do Garantido, ela é mais fervorosa do que a do Caprichoso, tá? Nós temos alguns itens, 2 ou 3 itens que são ícones, são difíceis de quebrar. E é duro para o Caprichoso, é muito difícil isso daí. Só quando vem um jurado que desconhece tudo isso daí, ele dá, às vezes, algum valor irrisório para um Davi, para alguma coisa, para um Tony Medeiros. Claro, um Tony vai ser superado, um Davi vai ser superado. Mas, infelizmente, nós temos para eles, infelizmente, nós temos esses ícones há muito tempo. Uhum. E eles estão criando ícones novos ainda. Então vai chegar o tempo onde vai se igualar. Mas no restante eu não vejo diferença nossa para eles. A qualidade de alegoria deles, de Cunhã, de todas essas coisas. O André, para nós também, ainda é um ícone. Sabe? Então, nós temos 2 ou 3 itens que fazem a diferença. Infelizmente, esse ano não fez, mas foi justo a vitória deles. Mas isso daí não é o que perde o sentido de gostar de uma toada, o povo amazonense, aqui nós, aqui de vocês, de Manaus, né? Perderam esse interesse por causa disso. É óbvio que deve ter mais honestidade, no sentido de você, quando acusar alguma coisa, você não levantar falsas denúncias. Prove antes de falar. Porque isso realmente denigre, perde. Eu conheço pessoas que falam para mim, Sandro, vocês influem no resultado. Pô, eu tenho uma vivência dentro do Garantido. O dia que eu perceber que nós compramos jurado, eu não sei se eu permaneceria tão fervoroso Garantido. O dia que eu souber ver uma maracutaia, eu não sei se eu gostaria tanto do Garantido e se essa magia não se estouraria, você está entendendo? Uhum. Porque eu venho há tanto tempo para cá, eu nunca pedi para sair uma batucada do boi. Nunca quis sair. Eu não aceito interferência. De Cara de influência fora, de alguém. influência. Eu não tenho o direito de influir numa cultura parintinense. Eu não tenho direito. Eu tenho que vir como brincante. Eu tenho que vir como torcedor. A minha parte é essa. Eu desço para... Se alguém me viu na arena algumas vezes, me viu durante 10 minutos por apresentação. Esses 10 minutos é uma superstição minha. Uhum. Eu saio do camarote e vou até a arena, fico só, olho para a galera, faço o que tenho que fazer e caio fora. Eu acho que está errado muita gente ali dentro. Nós temos, tanto na nossa parte quanto dele, nós temos muita gente que que nós não temos o que fazer lá. Nós não somos artistas, nós não somos nada. Artista é a turma da batucada, vaqueirada, todos esses itens, eles são artistas. Uhum. Nós devemos cair fora dali, limpar aquela arena primeiro. E principal, a questão de influência. Eu nunca pedi e nunca vou sair, pode ter certeza absoluta. O dia que eu sair na batucada ou em qualquer coisa lá, eu já não sou mais o Sandro, não sou mais... Porque eu sou totalmente contrário à influência. Pode vir um cara com muita grana, vir e se meter lá. Na hora que vier, pode contar, nosso boi está morrendo. Politicagem dentro de boi, está morrendo. Questão de financeira, questão de influências. Isso mata o boi, isso sufoca o boi, isso vende, a gente vende a alma ao diabo. Por que não se pode ajudar o boi sem tentar usar o boi como influência de poder? Não estou só falando política, estou falando poder de a gente gostar, aparecer na cidade e tudo. Uhum. Isso eu sou totalmente contrário. A hora que eu começar a perceber, eu já vejo algumas coisas onde a gente, tanto eles quanto a gente vive dentro de uma pressão assim de dinheiro que necessita, sabe? Atrasos de pagamento, sabe? Pô, se faça uma auditoria no boi, se faça alguma coisa antes, não para deixar para a última semana tudo que vocês da imprensa souberam, o que era exatamente isso. Falta de recursos e quem mais sofre, na realidade, não é o Sandro tem a possibilidade de se virar, mas é aquele pobre coitado de Parintins, lá de Parintins,
que ajudou a fazer uma alegoria, que ajudou a empurrar uma alegoria. São essas pessoas que E que necessitam contava com desse aquele dinheiro para o ganha-pão da sua Contam família que desse na hora 20, não apareceu. 30 reais, 40 reais. Isso é Então muito isso triste. que dói, sabe? É. Não é uma crítica à nossa diretoria, nem a crítica à diretoria do Caprichoso, mas assim, a gente tem que tentar fugir um pouco de certas influências, onde ou botem fé na gente, antecipem a grana, depois nos cobre, nos prenda, faça uma auditoria, prenda, para a gente não ficar mendigando, porque quem se bate é aquele pessoal lá do fundo, cara. E é dolorido você ver isso daí. Às vezes eu tento fingir não ver isso, mas é impossível eu não ver, porque se eu tenho residência em Parintins, eu tenho que saber as necessidades Não dá dos para fechar vizinhos os meus. olhos, né? É verdade. São vizinhos meus, os caras que verdade. curam ali a alegoria. Então, eu espero uma coisa, eu lhe digo uma coisa. Nós temos que entrar com boa em São Paulo, não para trazer mais paulista para cá, mas para conscientizar esse pessoal nosso do Sul um pouco. Eles não têm uma noção, Roberto, eles acham que a gente vive como um índio, o que não seria desonra nenhuma. Aliás, hoje eu penso muito bem se eu não gostaria de viver como índio. Eu acho que o índio é que sabe viver. E ainda mais esse ano que a gente teve, eu tive o prazer de estar, né? Como vocês estão vendo aqui, tive o prazer de estar com o filho do Orlando Vilas Boas, o Noel Vilas Boas, passou com a gente todos esses dias, ele se emocionou demais. E quando uma pessoa tão culta quanto ele, onde adquiriu toda a cultura indígena, viveu no Xingu, quando você vê um cara que veio me dar os parabéns por como eu vivo em Parintins, com quem eu vivo, como eu convivo, eu tenho que me sentir orgulhoso de vir de um cara que é um índio nato, um índio que trouxe para São Paulo, para o Brasil, a cultura indígena igual ele e o pai dele. Então, nós precisamos levar a toada, porque se em São Paulo a gente tem brega, a gente tem tudo, por que nós não temos toada? São Paulo tem espaço para tudo, né? Como é que nós temos tudo lá e nós não temos toada? Tem coisa errada. Nós não queremos ficar milionários, mas queremos abrir um campo para que os artistas de Parintins, que já trabalham nos boi, trabalham nas escolas de samba, mas os cantores, a música nossa, como é que entra artista e não entra a música lá? Alguma coisa precisa ser feita. Como? Um plano, um programa, de a gente bancar alguns barzinhos, onde o pessoal vai cantar, um Tony, um Davi, um Arlindo, vão todos esses artistas que nós temos aqui, fazer uma turnê por São Paulo, nem que a gente ofereça gratuitamente para um barzinho, olha, você deixa esses caras cantarem aqui uma semana? Eu lhe garanto, ali você vai formar uma corrente, formadores de opinião, onde vão ver que a gente tem coisa... Eu não conheço nenhum ritmo, me mostre que ritmo musical tenha início, meio e fim como letra, que tenha razões, que tenha história. Me mostre que ritmo, me falem, e todas as toadas nossas têm isso daí. Elas falam de alguma coisa, não é coisa sem nexo, são poesias, são até os desafios nossos. Verdade. Quer dizer, nós não temos nenhum ritmo de música, eu adoro Beatles, adoro Led Zeppelin, Deep Purple, tudo isso, eu curto tudo isso também. Eu acho que a única coisa que se iguala às toadas em letras, que tem início, meio e fim, tem uma história, são as músicas dos Beatles. Quase todas as músicas dos Beatles têm um significado, têm uma história. O restante, a única coisa que eu vejo que eu comparo com toada. Então as toadas nossas são bonitas, são maravilhosas. Está faltando alguma coisa, talvez seja isso. E se aqui, se o amazonense, que eu acredito que o manauense já não tem mais essa vergonha de ser manauense, claro, nós também em São Paulo temos diversas tranquiras que a gente imagina, tem vergonha disso ou vergonha daquilo, jogar truco, tomar pinga. Hoje é moda ser caipira. Hoje é moda ser caipira em São Paulo. Tu tem lá dentro de São Paulo um mundaréu de casas countries, o caramba, quer dizer, agora é legal. Tomar uma cachaça é legal, jogar truco. Então nós temos as toadas também, ser perrexé é bonito, ser índio é bonito. Eu também acho. Vamos falar um pouquinho agora da tua família. O nome da sua mãe é de origem russa, né? Ivdóquia. Ivdóquia. Me Esse fala um russo quer pouquinho. dizer Catarina. É Catarina em russo. Me fala um pouquinho da sua mãe. Como toda filha de europeu, né? Essa tradição europeia, pelo menos para nós, foi bom
Porque é um pessoal que veio sofrido, veio num momento terrível da Europa, de guerra, da Primeira Guerra, meus avós. E são pessoas que vieram para trabalhar aqui no campo, vieram para trabalhar em roça, vieram para trabalhar em hortas, para plantio, alguma coisa. Meu avô, quando veio para cá, para o Brasil, por parte da minha mãe, com pouco tempo ele se separou da minha avó, assim, ela já tinha 10, 12 filhos, se não me engano. Separou simplesmente por gênio, e ele foi morar num hotelzinho lá em São Paulo. E minha mãe trabalhou muito como doméstica em São Paulo também, quando eles já vieram do interior para São Paulo, que eles vieram para uma cidade do interior, São Manuel. E daí, quando se radicaram em São Paulo, minha mãe foi trabalhar como doméstica. E minha mãe se aprimorou em cozinha, porque a cozinha europeia também é uma cozinha legal. Mas ela mesmo como doméstica, foi empregada doméstica há muitos anos, e se aprimorou. Então é uma pessoa também faladora, boca suja pra caramba, brava demais, briga, tiver que xingar, xinga. E A sua mãe é viva até hoje, é né? viva, graças a Deus. Ela Tem mora mais de 80 anos. 81 anos ela tem. Ela mora no interior, numa cidade chamada Pereiras, onde eu também tenho residência lá ao lado da casa dela. Depois que meu pai faleceu, ela se mudou, os filhos já estavam casados, né? A gente tem 3 irmãos, eu, minha irmã e mais um irmão mais novo. E daí, mas é uma pessoa assim, ela era para ter vindo para Parintins o ano passado, mas eu acho que ela medrou de avião, né? Como a gente diz, medrou, né? É medrou que a gente fala? É, pode ser. Medrou, né? Pode Medrou. ser. Mas eu falei para ela falou, mãe, ela mudou-se para uma cidade chamada Tupã anteriormente. Eu falava, por que você não veio me visitar, meu? Pô, você nunca vem. Eu falei, mãe, para ir para Tupã eu teria que ir de carro, são 5, 6 horas de carro. Mãe, eu vou mais rápido para Parintins, por que você não muda para Parintins, que eu visito a senhora mais? E ela teria uma vida fantástica, né? Eu falei para ela que a cidade é plana, Morando legalzinha. ali de frente para o Rio Amazonas, o que a Mas pessoa pode querer o pessoal mais? joga ela no Rio, que ela é fuxiqueira demais. Mas isso ela em Parintins, interfere todo na mundo política. ela ia se O prefeito integrar. de Pereiras já Não, mas fica olha, louco com a se o minha mãe. problema é ser fuxiqueira, ela ia se Não, acostumar então em ela ia, Parintins, na nós estamos primeira na terra. semana ela ia estar em casa. Como que é? 2 parintinenses juntos é fuxico? Como que é? Com certeza, com certeza. Ô, Sandro, Oi. deixa eu falar um pouquinho agora do seu pai, porque o seu pai faleceu muito cedo, né? Ele com tinha só 50 anos 50 quando anos. morreu. E você deve ter sentido muita falta, né, do seu pai. Deve sentir até hoje, eu acredito. Não, na época a gente era mais jovem, eu acho que nem era casado. Não é naturalmente não era casado. Que meu pai não viu nenhum casamento de nenhum filho. E nenhum neto meu pai viu. E meu pai foi um trabalhador, ele foi ajustador mecânico, trabalhava em metalúrgica, trabalhou muitos anos. Até ele não chegou a se aposentar, mas meu pai vinha de um problema sério. Eu fumo, então alerto para quem fuma que não é legal. Mas quando eles vieram da Europa, meus avós, e meu pai nasceu aqui no Brasil, meu avô foi ajudar a fazer, avô por parte de pai, foram ajudar a fazer os túneis da estrada de ferro lá em Santos, da Serra do Mar. E eles tinham os casebres para dormir, e meu pai uma noite, minha mãe contava e minha avó contava para ela, que ele, quando criança, ele dormiu encostado com as costas nessa parede que era de zinco. Antigos barracões de zinco, tambores que eram abertos, formavam parede. Uhum. Ele pegou, acho que uma pneumonia, uma tuberculose muito forte. Uma pneumonia. Isso nunca ficou muito bem sarado, nunca curou muito bem. E com cigarro também, isso daí veio se agravar. E meu pai oficialmente morreu de enfisema pulmonar com 50 anos. Meu pai sempre trabalhou muito e a gente lá em casa, se vocês conhecem aqui, nós tínhamos, ele comprou um terreno lá e nós tínhamos uma casa de alvenaria, mas alvenaria simples e a cozinha era de chão batido, terra batida, barracão, né? Sei. E minha mãe e meu pai trabalhavam, eu criança ajudava a cuidar, eu e minha irmã ajudavam a cuidar do caçula, a gente varria, a gente limpava feijão. A mãe ensinava que horário a gente tinha que pôr o feijão no fogo, para quando ela chegasse fazer tempero. Então, meu pai sempre batalhou. E se ele não deu muita coisa em grana, de dinheiro para nós, mas estudo, essa coisa, ele nos ensinou a fazer. Eu fiz o Senai, meu irmão fez o Senai, minha irmã também fez. Minha irmã, durante um tempo, ela foi chefe de área eletrônica, sem estudo, como conhecimento mesmo. A gente não teve uma fase de rico. Nunca faltou comida em casa.
mas sempre pobre, porém humilde, porém decente, né? Isso foi o que ele deu pra gente. Ele adorava muito pescaria, pescar. Tanto que ele e dois amigos, e alguns amigos, fundaram, até hoje existe, a Associação de Pescadores da Vila dos Remédios. Eles se juntavam e iam para uma represa pescar. Daí um dia se cismaram de fazer um barco. Aí formaram uma pequena associação, e ela existe já desde 1963. São 44 anos, é isso? Alguma coisa assim, perdi a conta. E todo ano tem um concurso de pesca. Esse concurso é brincadeira, você com uma varinha vai pegar umas tilapinhas, quem pegou mais, quem pegou menos, tem um churrasco, tem moda de viola, tem umas cachaças, tem um bocado de cerveja, tudo. E o Tony Medeiros já teve lá, o Vicente já viu também como que é. E sobrevive isso aí. E naquela época eles só tinham possibilidade de pescar por perto. E meu pai sempre sonhou em vir para a Amazônia um dia pescar. Pois é, mas é um naquela sonho época que ele era não caro. conseguiu realizar, né? E no Pantanal ele chegou a ir uma vez, né? Meu tio tinha um pouco mais de posse, chegou a levá-lo, né? Mas se ele fosse, sem dúvida, iria fazer falta em casa o dinheiro. E naquela época você estava trabalhando, estudando, tudo, né? Eu não... a gente estudava em escola pública, não em escola paga. E daí, quando ele faleceu, eu não havia casado, mas eu já estava estruturado na firma. Eu ganhava relativamente bem, já estava ganhando dentro das minhas funções de planejador e tal. E minha irmã já havia se casado. Então, logo após ele falecer, a vida da gente já estava na idade de a gente ter alguma coisa. A gente foi tendo alguma coisa. Mas daí começou a vir aquele treco. Você fala assim, caramba, no momento que era para você devolver, você não tem como devolver. Eu sei. E foi aglutinando, foi ajuntando coisas, né? Então eu tenho realmente uma saudade, uma dívida. Eu lembro que a primeira vez no avião, vai ser duro, dá um break. Vamos mudar de assunto, Vamos depois a gente mudar, volta a depois a gente falar. volta. Depois a gente volta a falar sobre isso. Você tem uma receita de leite condensado que eu nunca vi na minha vida, uma coisa, e eu vou experimentar para ver se funciona mesmo. O leite condensado era muito caro na sua infância, né? Na nossa infância. Como é que você fazia o leite condensado? Não era eu. Tenho um primo meu que é muito prendado. O cara era bom pra caramba. E quando a gente brigava era ruim, porque ele não ensinava as coisas legais. Fazer puxa-puxa, você derreter o açúcar, deixar ele ficar cristalino numa panela, daí jogar dentro de uma água gelada. Daí fica uma goma. Não sei se já teve isso daí. Esse aí eu já vi. Agora o leite condensado, o leite condensado, eu não sabia. A minha mãe deixava a lata de leite ninho pra gente fazer uma madeira para as crianças. Certo. E do lado da minha tia também, que meu tio era falecido, né? Meu pai e minha mãe eram vivos, mas na casa do lado era falecido meu tio, irmão do meu pai. Minha tia trabalhava e o Alexandre, o Choi, meu primo, ajudava a cuidar. E também tinha neném lá, criança, 1, 2 anos, né? Que a gente cuidava, irmão dele e irmão nosso. Daí eu descobria que a gente não tinha condição de comprar leite condensado, era um treco caro, não era tão fácil. Certo. E esse cara descobriu a fórmula. O que ele fazia? Ele botava mais maisena na mamadeira das crianças e tirava 2 ou 3 colheres de leite condensado. Vamos dizer, uma mamadeira ia 5 colheres de leite condensado, de leite em pó, né? E ele punha só 2 ou 3, enchia com um pouco mais de água, ou fazia mais ralo, ou engrossava com maisena, né? E a gente guardava aquilo lá. Daí eu vi como ele fazia, ele ensinava. Ele botava um pouquinho d'água na panela, açúcar, jogava aquele pó e misturava e cozia aquilo lá. Só cozinhava, com isso já vira leite condensado? Virava igual leite condensado. Eu vou experimentar. E a gente pegava pão e passava no pão, né? Uma e a mãe delícia, nunca sabia, né? Acho que é por isso que os irmãos da gente, o mais novo é leso, igual por falta de leite. Porque vocês roubavam o leite dele. Mas isso eu não tenho culpa, não. Quando eu mostrar, quando ele ver a entrevista, tiver assistido a entrevista, ele está sabendo, é um ganês. Sandro, e você casou com uma mulher muito bonita, que é a Neuza, e que linda. foi inclusive modelo, né? E você só teve essa mulher até hoje na sua vida, né?
Como esposa, Como sim. esposa, eu sim. falo. Claro, claro. Não, eu já sou casado desde 1978. Agora, o ano que vem, irão fazer 30 anos de casados já. É, muito curto o tempo. Voa muito rápido. Já 30 anos já. Mas É já uma Deus vida, é né? excepcional. Ela é descendente de italiano, né? Os avós eram italianos, né? E ela me deu os dois filhos maravilhosos que tem, né? A Marcela ruim, ignorante, está indo para os Estados Unidos para ver se arruma uma ferradura nova. Porque quando eu vou beijar ela, só pagando ela me deixa beijar ela. Vai me dar uma grana? Tá bom, então me dá um beijo. Então vem me beijar. E o Márcio? O Márcio é o doce, o Márcio é o... O Márcio que teve em Parintins com Teve você. lá em Parintins, né? Levou um outro amigo dele, que é quase um filho pra gente, que é o Aldo, que também ficou maravilhado por lá. Então, uma grande alegria a mim em Parintins esse ano foi realmente a ida do Márcio, do Aldo, do Noel. Esse ano nós tivemos mais 8 ou 10 pessoas que não tinham ido ainda para lá. Então, todo ano eu trago um grupo, eu vou convidando pessoas que nunca foram e outros que já viraram cliente, aquela turma de coronéis, amigos da gente que estão sempre por aqui rodando. Mas a Neuza só que não quis vir, a gente briga, tudo. Mas a firma também, nós estamos mudando de local e ela é sócia da firma, da empresa. Uhum. E ela sabe que eu tinha que vir para o Boi, então ela ficou lá cuidando da parte lá. Mas eu sempre insisto, eu brigo muito para que venha, mas ela não é tão... Fanática como você. Ela disse que ela não precisa vir para o Boi, porque ela disse que tem tanta coisa do Boi. Todas as minhas casas tem cocares, tem tudo do Boi, sabe? A casa de praia. E ela disse que eu ouço tantas toadas que ela sabe de tudo do Boi, sem material Ela do não Boi. vem a Parintins, mas Parintins vai até ela. Vai até ela disse que Bom, sim. já que a gente está falando na sua esposa, eu vou fazer uma pergunta para você responder daqui a pouco, depois do intervalo. Depois de 30 anos de relacionamento, você ainda tem crises de ciúme da sua esposa? Não responde agora, fica pensando, daqui a pouco, depois do intervalo, você responde. Bom, gente, enquanto a gente aguarda o intervalo comercial, que já eu vou chamar, eu vou abrir mão de ler os meus e-mails de hoje para homenagear algumas pessoas que, na minha opinião, foram revelações no Festival de Parintins 2007. Todas elas do Boi Bumbá Caprichoso, já que a equipe do Garantido é uma equipe experiente, uma equipe também vencedora, mas meninas que se revelaram como grandes itens e que vão dar muito trabalho para o Garantido daqui para frente, pela grandiosidade como se mostraram na arena. E a primeira delas é a Karine Medeiros. Karine Medeiros, que esteve esse ano aqui no Linha de Frente, a porta-estandarte do Caprichoso. Além de ser uma mulher linda, lindíssima, se mostrou competente, se mostrou graciosa, se mostrou perfeita e foi campeã no seu item porta-estandarte. Karine, parabéns para você. A Karine me pediu que eu estendesse todo o carinho que ela recebeu da imprensa aos meus colegas, apresentadores, repórteres, jornalistas. Então, além de eu estar aqui parabenizando a Karine também agradece a todo mundo da imprensa que foi super carinhoso com ela. Não poderia ser diferente, porque com a sua beleza, com a sua simpatia, com a sua graça, ela conquistou a todos nós. E outra pessoa que também na arena me surpreendeu muitíssimo, que eu fiquei maravilhado com ela, é a Tainá Valente, a nova sinhazinha do Caprichoso, a Tainazinha. Meu Deus, como ela consegue ser tão bonita, como é que ela consegue ser tão elegante, tão graciosa, vestida de sinhazinha. E além de ser uma menina doce, legal, sincera, então os meus parabéns também, não é para a dona, porque ela é casada, a dona Tainá Valente, a Tainazinha, que fez um espetáculo lindíssimo e foi campeã também no seu item. Essa menina veio para ficar, ela vai ser uma das grandes sinhazinhas do Festival de Parintins, eu tenho certeza absoluta disso. Um grande beijo para a Tainazinha e um grande beijo para a Karine Medeiros. E daqui a pouco, quando eu voltar do intervalo, eu vou falar mais 2 pessoas que eu também vou parabenizar no festival desse ano. Bom, hoje eu vim de azul, lógico, em homenagem ao Caprichoso, o Caprichoso que ganhou o festival, né? E tô todo de Timberland, do sapato, a calça e a camisa. Essa camisa, inclusive, é um lançamento da Timberland. Aliás, tem tanta coisa bonita na Copo de Leite que você tem que passar lá. Chegou muita coisa nova. E a Neuza ficou para lá também. Então, nesse período, a gente teve um pequeno caso. Não sei por que motivo, a gente às vezes toma uma assim, ou bebe, ou fica melancólico e começa a lembrar. Ou
quero arrumar um pezinho para arrumar uma encrenca, né? Mas é óbvio que os ciúmes ainda têm e vai existir e tem que existir. Eu acho que se existe o gostar, você tem que ter ciúmes. Não tem como, bom, na minha concepção, posso estar errado, mas continuo nesse erro. Sandro, você foi um dos fundadores da Gaviões da Fiel, né? Não, não. Eu fui fundador de um bloco carnavalesco que ganhou dos Gaviões da Fiel em 1980. A única derrota deles é pra gente, né? E por ironia, era um bloco da Vila dos Remédios, começou com futebol de salão, um batuque, nós montamos um bloco carnavalesco, joia rara da Vila dos Remédios, e com o palhaço Torresmo, falecido Torresmo, a gente levou para a avenida um tema sobre circo. Em 1980 nós fomos campeão. E eu era o que bolava o tema, desenvolvia tudo. Eu não era o artista que fazia, mas eu era quem dava as coordenadas. E nós ganhamos em 80, e por ironia, eu sou palmeirense, eu não sou naturalmente Gaviões, não sou corintiano. O Gaviões apresentou 2 anos atrás um tema sobre o folclore. E nesse folclore tinha Parintins e os bois, tanto caprichoso quanto garantido. Então eu, como palmeirense, fui lá, me identifiquei como palmeirense e me apresentei como o Sandro, que há 18 anos atrás, ou 20 anos atrás, havia ganho deles, né? 27 anos atrás, havia ganho deles. Alguns que estavam lá lembravam de mim. E eu saí na ala do garantido, que representava o Parintins. Então, saí nos Gaviões da Fiel, mas exclusivamente por causa do boi. Quer dizer que por causa do boi você foi contra o time Os de princípios futebol, meus de palmeirense. futebolísticos. Futebolístico, isso deixa de lado. Isso é que é paixão, né? Então, mas muito mais por questão do boi, né? De divulgação, que foi ótimo pra gente hoje com todo esse pessoal. Para quem não sabe, nós parintinenses, somos os últimos 4 carnavais ganhos em São Paulo foram com artistas parintinenses. Gaviões da Fiel. No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro também. Gaviões da Fiel, o tricampeonato deles, os 2 campeonatos da Império Lapiano com o Carlinhos Lopes, Império da Casa Verde, e o último com os Ilquias, que é o Mocidade Alegre, dali do bairro do Limão. Então, para a gente é uma honra a gente ter esse pessoal. E eu procuro estar sempre junto, ou alguma coisa com esse pessoal. Mas é como eu digo, a gente falta ainda as toadas entrar lá para São Paulo. Certo. Você é, por profissão, por formação técnico e mecânica. Sim. Né? Mas também é empresário. Hoje você é empresário exatamente de quê? Você trabalha em que ramo? Eu trabalhava numa empresa alemã, onde nós começamos a fabricar cofres de caixa eletrônico. Certo. Esse produto a gente introduziu na empresa para suprir falta de outras da área têxtil que a gente fabricava. Era uma multinacional alemã. E eu fui desenvolvendo, aprendendo sobre esse métier de cofres para caixa eletrônico, e esse produto entrou nessa empresa. Só que em 2000 eu desenvolvi um sistema que essa empresa alemã requereu a patente. Eu como inventor e eles como proprietários, né? Assinei um documento e nós fabricávamos os cofres, não o caixa eletrônico, o cofre. E esse cofre eram fornecidos para essas empresas que fazem toda a parte do caixa eletrônico, complementam e fazem os caixas eletrônicos. Inclusive aqui em Manaus tem uma empresa dessa. Para eles também a gente vendia. E essa empresa alemã foi embora do Brasil, ela foi vendida por um grande grupo e não interessou para eles continuar com esse produto. E também desenvolvemos cofres de tesouraria, que são diferentes. Cofre de tipo de concreto, tudo com esse mecanismo que eu havia bolado. Nós tínhamos que prestar assistência técnica para bancos, alguns bancos aí que a gente tem como cliente. E eu montei a minha empresa sabendo que esses alemães iriam embora. Eu queria dar uma continuidade como assistência técnica, não mais fabricante de cofre. Porque requer máquinas, o investimento era muito alto. E pelo meu conhecimento que adquiri, pela credibilidade que eu e mais alguns funcionários dessa empresa tínhamos perante esses clientes, os grandes bancos do Brasil, quando a empresa alemã foi embora, ela nos apresentou se esses bancos aceitariam a gente como continuidade da assistência técnica no período de garantia. Então,
esses bancos botaram fé na gente, botaram fé em mim, botaram fé na equipe que eu iria formar, e eu montei a minha empresa, uma microempresa de assistência técnica em cofres de tesouraria e caixa eletrônico. E também assessoria na área de segurança em cofres. Tá? Essa assessoria é eu e uma equipe que fornecemos. Nós temos hoje como cliente os 2 maiores bancos privados do Brasil, e nós atendemos eles no Brasil inteiro, na parte de assistência técnica de cofre. E depois que eles forem embora, a minha empresa continuou. Hoje a empresa está há 4 anos no mercado. A gente tem um princípio que hoje eu sei que foi o correto, era não tentar ser o maior, mas tentar ser o melhor. E eu tenho uma equipe excelente de técnicos, um pessoal que incorporou a ideia. Nós formamos técnicos, garotos novos, que a gente ensina a trabalhar dentro dessa área, mas a gente ensina principalmente o primeiro princípio, que é o princípio de que essa pessoa tenha honestidade, que essa pessoa saiba privar-se de tentações de ir para algum outro lado, que não o correto dentro dessa área, sabe? Então hoje eu posso dizer com orgulho que o pessoal meu colocou, primeiro esses 2 clientes que botaram fé mesmo, eu agradeço a eles de coração, não vou falar o nome, mas eles sabem, eles vão ver isso daí, eles sabem a quem eu estou falando. Eu vou falar o nome de uma pessoa, o Gajo, português, um beijo. Não, de uma empresa muito grande, conhecida. Então, agradecer a eles a fé que eles levaram na nossa equipe. E agradecer à equipe minha, que se não fossem esses caras, a empresa não seria. Bom, você leva para Parintins muita gente, amigos, conhecidos, pessoas que você acha que podem divulgar o festival, né? Você leva muita gente para sua casa de fora do Amazonas, né? Essas pessoas acabam se encantando pela cidade como você um dia se encantou também.